Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube TV Câmara Caraguatatuba. Aproveite para ativar o sininho e saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. Também siga as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba e @Câmara Caraguatatuba. No nosso tema de hoje, nós vamos descobrir a diferença entre a fome física e a fome emocional. Você já parou para pensar na influência que isso tem? Vamos descobrir também como tratá-las. Por isso, nós estamos recebendo a nutricionista, doutora Vitória Costa. Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, foi um prazer aqui receber vocês. Vamos começar então explicando mais ou menos, né? Pelo nome a gente já imagina, mas explica pra gente qual que é a diferença entre a fome física e a fome emocional, o que tem de influência nisso tudo, no processo muitas vezes que a gente procura de mudanças na nossa alimentação, numa reeducação alimentar. Bom, principalmente é muito interessante a gente conseguir ter essa definição para as pessoas entenderem, né? E saber quando que eu estou sentindo a fome física e quando eu estou sentindo a fome emocional. A fome física é aquela fome que ela vem mais lentamente, normalmente a gente fala que são os estímulos fisiológicos que já vêm nos mostrando. Então, aquela ronquidão no nosso estômago, muitas vezes algumas pessoas têm dor de cabeça, irritabilidade, e normalmente você não sente vontade de um alimento específico. Então, é aquilo que quando a gente olha para qualquer alimento, a gente vai se alimentar e vai se sentir satisfeita. Já a fome emocional é aquela fome que ela vem mais rápido, normalmente é por um alimento específico, então é que a gente brinca, né? Nossa, tô morrendo de vontade de comer um brigadeiro. Então, a gente sabe que essa fome é uma fome emocional. E a principal diferença entre as duas também é que essa fome emocional, a gente tem uma dificuldade para entender quando você está satisfeita, né? Normalmente a gente acaba comendo um pouco mais. Aproveitando, doutora, como que a saciedade também é interferida ou sofre interferência com relação à fome física e à fome emocional? O que mais vai interferir na nossa saciedade é a velocidade com que a gente vai comer. Eu sempre brinco no consultório, eu falo, o que você comeu na última refeição? E às vezes as pessoas demoram para entender, para lembrar, justamente por isso, porque as pessoas estão comendo cada vez mais rápido e tem essa dificuldade da consciência na hora que a gente está se alimentando. Então, esse comer devagar, estar consciente ali na hora da refeição, evitar as distrações, né? Hoje em dia, muitas pessoas comem assistindo televisão, vendo um filme, até mesmo conversando, e fica essa falta de atenção mesmo na quantidade, do quanto que a gente está comendo. E um outro fator também, que é muito importante, é o equilíbrio que você está fazendo ali das refeições, né? Então, evitar consumir alimentos muito industrializados, que isso faz com que a gente tenha essa dificuldade para entender que a gente está satisfeita, porque são alimentos muito ricos em açúcares. E o açúcar é aquele alimento que tem uma fácil digestão. Então, logo em seguida, a gente já vai sentir uma fome. Parece que a gente demora para ficar satisfeita. A senhora tocou num assunto importante, que é a questão das distrações durante as nossas refeições, o quanto isso interfere. Hoje em dia é muito comum também a gente ver os próprios pais, né, as crianças comendo e com o celular ali na mão. Quanto que é importante para que o nosso corpo possa entender também, evitar esse tipo de distrações no horário, fazer pelo menos ali um detox nesse momento de refeição. É muito importante a gente conseguir ter esses momentos, né? Principalmente agora que você tocou nesse assunto do público infantil, porque senão cada vez mais a gente não consegue identificar se eu estou satisfeito ou não, aí as pessoas acabam sempre repetindo, né? Então é aí que entra o exagero alimentar, né? E consequentemente, a longo prazo, pode vir a desencadear alguns transtornos alimentares, né? É claro que isso precisa, né, ser identificado por um profissional de saúde, mas a gente entender que esses momentos devem ser, né, mais nos momentos que você não esteja ali consumindo as refeições, é muito importante para você ter realmente essa consciência, principalmente para esse público infantil. Vitória, quando um paciente, né, vem até você para procurar, seja para uma reeducação alimentar, seja a questão do emagrecimento, como que você consegue identificar que ele está ali sofrendo com a questão da fome emocional, por exemplo, né? Esse paciente, por exemplo, está se alimentando fora do horário porque ele está com
alguma questão emocional interferindo? É através da anamnese mesmo, ali nessa consulta? Com certeza. Na anamnese, a gente consegue identificar com os hábitos que a pessoa vai me contando ali da rotina, né? Então, por exemplo, como que tá o seu sono? Aí a gente já consegue identificar por outros fatores que pode estar influenciando na nossa fome emocional, né? Então, pessoas que têm até o comer noturno, onde as pessoas, normalmente à noite, ela faz o jantar e à noite abre ali a geladeira, fica ali beliscando, fica a todo momento buscando algo para se sentir satisfeita, né? Muitas vezes pode vir por um vazio ou por alguma coisa que aconteceu no dia e a gente busca nos refugiar através da comida. Para que você consiga identificar que são emoções ali que estão interferindo nesse processo, né, de mudança, é importante que o paciente, por exemplo, faça um acompanhamento de quanto em quanto tempo, até para que ele lembre de contar para você o que está acontecendo. O interessante, né, nos acompanhamentos que a gente costuma fazer, a gente sempre pede para os pacientes mandarem as fotos das refeições, porque eu consigo identificar junto com ele em que momento. Tem até uma aba de comentários que a gente deixa onde o paciente mesmo fala: nossa, hoje eu comi isso porque aconteceu isso na minha rotina. Então eu junto com ele eu consigo identificar quais fatores externos podem estar ocasionando essa fome emocional junto com ele. Mas normalmente um acompanhamento de 45 dias que a gente consiga isso mais próximo, a gente já consegue identificar e ajudar o paciente a tratar. Às vezes, quando ocorre essa questão que você vê que as emoções estão ditando muito a questão da alimentação ali do paciente, você conversa com o paciente, né, para que ele possa também procurar uma ajuda psicológica, por exemplo, né, fazer um acompanhamento com o psicólogo também, para que haja esse, digamos assim, essa equipe multidisciplinar para chegar num mesmo objetivo? Com certeza. Ter essa equipe multidisciplinar é de extremamente importância para a gente conseguir definir, né, quando que esse paciente está com essas emoções afloradas que estão refletindo ali na parte alimentar, e muitas vezes pode ocorrer fatores externos que estão influenciando na vida dele, que com o acompanhamento psicológico ele também consegue ter essa sensação mais de alívio e buscando outras fontes de prazer além da comida, né, o que as pessoas têm muita dificuldade hoje em dia. Você falou da comida como um prazer, né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade de conhecer produtos novos, de ver coisas novas. A gente abre o Instagram ali e já vê várias coisas, várias comidas, muita coisa nova. Quanto que isso também influencia nessa nossa rotina alimentar? Podemos dizer aí que quase 100%, porque constantemente nós estamos ali suscetíveis a estímulos visuais. Então é na televisão, é nas redes sociais, é um compartilhando com o outro: olha o restaurante novo, olha essa comida que teve de lançamento. Então tudo isso aumenta a atração pelo alimento, aumenta essa coisa da gente querer entender, querer experimentar, né? E isso aumenta o nosso prazer. E está muito relacionado, quando nós temos esses estímulos prazerosos, aumenta lá no nosso cérebro um neurotransmissor chamado dopamina, que ela é responsável pelo nosso prazer e pela nossa memória. Então qualquer alimento que você vê, seja nas redes sociais ou você está em um supermercado, em algum lugar, e você sabe que você gosta daquele alimento, automaticamente lá no seu cérebro já vai falar: olha, esse alimento você gosta e é um alimento que te traz prazer. Então isso aumenta o nosso apetite por determinados alimentos. Esses alimentos também muitas vezes ativam a nossa memória, trazem, por exemplo, memórias afetivas, e aí a gente, isso me lembra tal coisa, a minha infância. Hoje em dia a gente vê muito produto que lá em 1995, por exemplo, existia e parou um tempo de produzir, agora está voltando. Então tudo isso também interfere? Com certeza. Nós temos a nossa fome principal, a fisiológica, né? Mas essa fome que a gente traz vindo dessa parte psicológica também reflete. Então, é o bolo da nossa avó, é aquele alimento que a gente consumia quando criança e foi ao mercado e achou de novo, né? Tudo isso também faz parte de nós nos nutrirmos, né? Desde que a gente consiga saber consumir isso de uma forma equilibrada. Até mesmo a publicidade, ela interfere nessa questão? Por exemplo, a utilização das cores, né? Existe a psicologia das cores, a forma com que elas são feitas.
Isso também faz com que a gente, até que não esteja com fome, acabe ficando ali com a vontade e a gente fala, ai, tô com fome. Sim, as cores refletem muito, normalmente acaba sendo mais vermelho, amarelo, cores mais chamativas, né? E o fato também hoje de vídeos trazer o barulho, o croque-croque de determinado alimento, tudo isso reflete nessa vontade de consumir aquele alimento. E como que a gente para, né, com isso, assim? Existe uma fórmula, porque a propaganda, ela vai existir, o celular, ele está muito fácil hoje, faz parte da rotina, né? Existe alguma coisa que dê pra gente evitar, que pode ajudar também? Tem alguns pilares fora da alimentação que nos ajudam nesse controle alimentar. Então, como eu comentei do sono, ter uma boa ingestão hídrica, né? Hoje em dia sabemos que nem todo mundo consome a quantidade de água que precisa e principalmente no momento que você vai consumir, mesmo se for um alimento, né, mais industrializado, ultraprocessado, a gente ter consciência, atenção e autocontrole nessa refeição. Se nós conseguimos ter esses 3 pilares, a chance da gente comer exagerado ou, né, ficar sempre comendo pelo emocional acaba sendo muito menor, porque eu consigo ter essa consciência alimentar na hora que eu estou na refeição. Quando a gente tem esses estímulos, né, de querer comer pela fome emocional, a gente pode, por exemplo, eu vi um chocolate ali e eu queria comer ele, mas eu vou comer um outro que seja mais saudável. Isso também é válido? Porque normalmente a gente fala assim, não tem o mesmo gosto, né? A gente já vai, mas não tem o mesmo gosto. Com certeza. Muitos pacientes falam isso comigo e eu costumo dizer na consulta. É claro que nós podemos fazer trocas saudáveis, né? Mas a gente brinca do brigadeiro. Hoje em dia tem diversas receitas, né, de brigadeiro. Então, brigadeiro de inhame, brigadeiro de algum legume. E muitas vezes as pessoas justamente está com vontade daquele sabor do alimento e faz outras escolhas que ela vai consumir muitas vezes uma quantidade maior porque não ficou satisfeita e no final das contas pode até consumir o que ela fez, que não teria o mesmo gosto e depois volta para aquilo que ela queria. Então eu sempre costumo dizer, vai no que você realmente gosta, claro, sempre que possível buscando outras escolhas, mas quando você está com uma vontade específica de um determinado alimento, consuma aquele alimento, só que tendo justamente essa consciência, para a gente evitar com que a gente fique sempre também consumindo quantidades exageradas dele. Às vezes a gente pode, por exemplo, eu estou com vontade de comer um brigadeiro e eu sei que se eu fizer uma receita fit, não vai ser a mesma coisa. Então, às vezes, a solução pode ser, vou comprar apenas um, que é para eu não precisar fazer em casa e ter uma grande quantidade. Pode ser uma solução também? Com certeza. Essa é uma ótima solução, porque por exemplo, um bolo, né? Alguma opção que você faça um volume maior ali de refeição, com certeza isso vai fazer com que você coma não só aquele momento, mas nos próximos dias, ou você congela. Então, você consumir aquela refeição, aquele alimento que você gosta em um lugar, ou consumir quantidades menores, comprar quantidades menores no mercado, faz com que a gente consiga consumir menos. Os alimentos, por exemplo, né, existem algum tipo de alimento que a gente... Porque a fome emocional, normalmente, pelo menos da minha parte, ela vem assim, eu queria um docinho, né? Sempre, pro meu caso, é sempre voltado pro doce. Eu acho que existem pessoas que podem ser diferentes pro salgado, enfim. Mas existem alimentos que eu, por exemplo, para diminuir essa vontade, que eu possa substituir uma fruta, que vai me ajudar no caso do doce, por exemplo, né, reduzir essa sensação de querer doce, alguma coisa que dê pra gente substituir também nesse caso? Com certeza. Hoje nós temos o hábito, né, de consumir sempre mais alimentos voltados para o doce e para o açúcar. Então, trazer na sua rotina alimentar, por exemplo, um chá no meio da tarde, que seja um pouco mais amargo, né, porque mesmo com as bebidas, as pessoas costumam sempre estar adoçando. E isso faz constantemente que você fique com o seu paladar muito mais adocicado. Então, trazer essas opções mais amargas durante o seu dia faz com que você diminua essa vontade do doce, mas voltar para essas frutas que são mais maduras, fazer algumas receitinhas que a gente consegue congelar, dá para fazer panqueca, também são opções legais para a gente substituir e consumir um açúcar diferente, que seria o açúcar do chocolate, né? O açúcar da frutose, que é o açúcar da própria fruta.
Agora é a hora do nosso intervalo, a gente vai continuar conversando aqui com a doutora Vitória. Daqui a pouquinho, você não saia daí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o açúcar, porque eu acho que o açúcar também ele dá essa sensação de prazer, né? Com certeza. Então daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho mais sobre o açúcar e a influência que ele tem nessa questão da fome emocional. Não saia daí. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando com a nutricionista, a doutora Vitória Costa, a respeito da diferença entre a fome física, a fome fisiológica, né, e a fome emocional. Você sabe a diferença? Sabe como tratar isso? Antes do intervalo, nós estávamos conversando com ela sobre a questão do açúcar, né? E o quanto que o açúcar, ele interfere nessa questão da saúde emocional, Vitória, por conta dessa sensação de prazer que ele tem. Tem estudos que dizem que o açúcar ele é comparado à cocaína. Não sei se está correto, né? Mas assim, o vício que ele causa por conta dessa sensação de prazer é muito grande, né? Sim. O que acontece? Quando a gente consome o açúcar, principalmente, mesmo ele vindo de uma forma natural, né? Se você adoça alguma bebida ou consome algum alimento com açúcar, e os industrializados. Aquilo que eu comentei sobre a dopamina é justamente o que acontece com o açúcar. Então, no momento que você come açúcar, mesmo que é uma pessoa que não tenha tanta vontade de consumir, ele traz essa sensação do bem-estar justamente por aumentar o nosso prazer. Então, aumentando o nosso prazer, eu fico com aquela sensação de estou satisfeita, eu consegui ficar aliviada por aquele sentimento que eu estava sentindo, e isso reflete muito na fome emocional. Ela traz aquela sensação de alívio momentâneo, né? Só que o que eu vejo, principalmente no açúcar, nós mulheres, né, que acaba vindo bastante esses relatos para mim, é aquele ciclo onde a pessoa consome o açúcar e muitas vezes tem um descontrole da quantidade e depois vem aquele sentimento de culpa. Então ela traz aquela sensação de alívio momentâneo e depois vem a sensação de culpa, principalmente nas mulheres que acabam relatando isso para mim. Quando vem essa questão do açúcar, né? Como adaptar o nosso paladar à medida que a gente vai retirando a quantidade de açúcar que a gente consome, isso também vai passando, vai se tornando mais normal? Vai, sim. Quando a gente consegue ter essa consciência do controle, né? Principalmente quando a gente está em acompanhamento, eu sempre busco individualmente entender cada paciente, né? Por exemplo, tem paciente que tem um açúcar em todas as refeições ou precisa finalizar aquela refeição salgada e já quer um doce, seja ele ali no açúcar adoçado num suco, num café, num chá, ou querendo mesmo um chocolate, um doce. Isso tem total relação. Quando a gente consegue diminuir isso aos poucos, trazendo outros alimentos na nossa rotina para suprir, ingestão, como eu falei anteriormente também, da gente conseguir aumentar o consumo de alimentos que não sejam só doce, buscar bebidas um pouco mais amargas, estimular o nosso paladar sem ser só o doce, isso vai trazendo essa sensação mais de alívio e você consegue consumir uma quantidade menor desses alimentos que você gosta, principalmente com açúcar. Você falou das mulheres, eu lembrei de uma questão, nós mulheres passamos pela TPM e nesse período, né, a gente sempre tem essa questão emocional um pouco mais aflorada. Nesse período é importante também, principalmente as mulheres, né, estarem atentas com relação a essa questão da fome emocional? Sim. Quando você sabe identificar, né, o período que você está ali no período menstrual, as mulheres, é importante porque você já consegue utilizar as estratégias nutricionais junto com a sua nutricionista de o que a gente pode melhorar nessa semana na rotina alimentar para nos aliviar dessa fome emocional, para diminuir essa fome emocional. Então nós temos as estratégias como, por exemplo, aumentar o consumo de leguminosas, de salada, de legumes. Isso vai trazer volumes maiores no meu prato e traz aquela sensação que eu vou ficar satisfeita sem tanta a necessidade ali de consumir um doce. Sempre a gente está faltando alguma coisinha ali no final daquela refeição. O doce pós o almoço, eu acho que é o mais comum, né? A gente vê até muito meme assim na internet. Isso normalmente é um costume da pessoa, Vitória, pelo que você acompanha em consultório? É um costume que a pessoa tem e o corpo ali já, né, o cérebro já manda o comando, ou normalmente tem a ver com as questões emocionais? Eu acabo vendo muito
mais a parte de hábito, né? Então as pessoas têm o hábito do doce, então todos os dias acaba tendo aquele hábito. O que vai ter hoje de doce? Então tem gente que até costuma sair, né, do local para ir atrás de algum doce, para ter essa satisfação, esse alívio, mas a gente conseguindo ter um equilíbrio, dá para trazer esse doce na nossa rotina. É claro que hoje com versões bem saudáveis no mercado, então a gente consegue trazer isso para um dia a dia, né, sem ser algo que isso irá prejudicar a gente, mas tem sim como deixar isso de uma forma equilibrada. Mas normalmente acaba sendo mais pelo hábito que as pessoas consomem mesmo. No caso do plano alimentar, quando você monta um plano alimentar para o paciente, né? Existem as refeições ali de acordo com a rotina que ele tem. Você montou o plano alimentar, o paciente falou, olha, eu ainda estou sentindo fome, e aí você vai verificar se a alteração de fato é por conta da quantidade de calorias que ele está consumindo, ou é questão emocional também. Tudo isso é levado em conta quando você tem essa conversa com seus pacientes? Sim, muitas vezes o paciente pode consumir menos do que está ali no plano, então por isso que com as fotos eu consigo auxiliá-lo, né? Olha, a gente está consumindo uma quantidade pequena ali de folhas, de verduras, dos alimentos que você consegue aumentar o volume no prato sem interferir tanto ali nas calorias, mas é muito comum os pacientes ou consumirem menos ou realmente por estarem nessa transição, né, comia uma quantidade muito grande e estou diminuindo de uma forma mais brusca, é importante a pessoa ter esse acompanhamento para ter essa conversa com a nutricionista. Olha, realmente estou com fome, ou realmente um período longo que você está sem se alimentar, então na outra refeição você chega com mais fome, ou o paciente pula as refeições, então isso é bem comum no consultório. A mudança de hábitos, né, relacionadas à alimentação, ela precisa também de uma mudança de mentalidade do paciente para que ele esteja atento, justamente conseguir identificar o momento ali em que, não, isso é fome de fato, né, eu estou muito tempo sem comer, ou não, isso tem a ver com o estresse que eu passei, com alguma emoção que eu senti. É muito importante a gente entender e identificar. Eu estou tendo fome de quê? Né? Normalmente as pessoas só vão no automático, então abre a geladeira, o que tiver ali para consumir, vai consumir. E por conta disso, de correria, muito tempo sem se alimentar, as pessoas buscam esses alimentos práticos, esses alimentos rápidos para ficar ali naquele momento satisfeita. Então é muito comum esses momentos e é importante a gente conseguir identificar. Estou sentindo realmente fome desse alimento ou eu só estou comendo porque eu estou cansada, foi um dia cansativo e eu mereço, né? Entra muito o merecimento. Então, já que hoje é sexta-feira, eu vou ali consumir aquele alimento, aquele docinho, por merecimento mesmo, que eu necessito disso para me sentir mais satisfeita. O merecer, ele é um grande problema nessa questão da mudança de hábitos, porque normalmente a gente passa a semana inteira trabalhando, chega na sexta-feira, não, hoje como você disse, hoje eu mereço, eu vou meter o pé na jaca, o famoso, né? Na segunda-feira eu volto. Tudo isso acaba influenciando sendo um problema nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de hábitos alimentares? Sem dúvidas. Quando a gente tem esse comer emocional, ainda mais que a gente comentou agora do final de semana, da sexta-feira, muitas pessoas buscam justamente pelo final de semana para fazer o dia do lixo, fazer todas as refeições que pode livres e na segunda-feira a gente retoma, né? Não tem esse problema. E isso causa realmente um descontrole emocional, porque pode acontecer de no meio da semana você querer um doce, querer alguma coisa e ali fica com aquela privação daquele alimento, a hora que chegar no final de semana a gente tem esse descontrole. Então isso é uma das causas também que não é interessante com que a gente tenha por conta disso, pelo excesso que a gente causa no final de semana e tudo que você teve de privação durante a semana não vai adiantar de nada, né? Porque você consumiu ali uma quantidade muito maior no final de semana. É preferível então que durante a semana poucas porções assim divididas, se possível uma porçãozinha durante a semana para não chegar no final de semana e pôr tudo a perder. Exatamente, seria uma opção bem mais interessante. Vitória, e como que a gente começa a tratar, né? Você falou algumas questões de hidratação, de tudo isso, para que essa fome emocional, ela
pare um pouco mais de aparecer, né? A gente comece a focar mais nos novos hábitos alimentares, no comer saudável, no comer quando estiver com a fome de fato fisiológica. Sim, quando você consegue um acompanhamento, até como a gente comentou já, multiprofissional, juntos, cada profissional vai buscar, né, seja pela parte da mentalidade, seja pela parte da alimentação, o que pode te ajudar para trazer essa consciência alimentar para você, para que você consiga nas suas refeições consumir com prazer, com equilíbrio, mas que você também identifique outras coisas da sua rotina, do seu ambiente que te tragam prazer além da comida, né? Que a gente consiga identificar, a gente até junto com os profissionais psicólogos buscam, né? Seja ler um livro, seja tomar um banho, seja você sair para passear com seus cachorros, vai ao shopping, qualquer outra coisa de hábito básico que você consiga fazer que te traga essa sensação de bem-estar além da comida. O exercício físico, ele também pode ajudar nesse processo? Sem dúvidas, já diversos estudos mostraram pra gente que a atividade física, inclusive pensando nessa parte hormonal, né, serotonina, adrenalina, todos os hormônios que a gente tem durante a atividade física, isso faz com que a gente continue diminuindo a nossa fome emocional, justamente porque o seu corpo ele usou essa energia como uma outra forma além da comida. A gente hoje, nós já falamos isso durante o programa inteiro, sobre a nossa rotina corrida, sobre essa questão de a gente quer tudo para ontem, tudo que é mais fácil. A ansiedade é um dos maiores problemas dessa fome emocional? Sim, junto com sintomas, seja um dia que você estiver triste ou um dia que você estiver muito feliz, mas a ansiedade acaba sendo hoje um dos pilares que contribuem para essa fome emocional, justamente porque a pessoa tem essa dificuldade, né, de ter esse sentimento bom, de sair esse sentimento da angústia que a ansiedade traz, e a pessoa sempre acaba indo pela comida como uma forma de a todo momento eu vou me livrar desse sentimento que eu estou sentindo. Normalmente a gente fala da fome física, a fome emocional, mas essa questão da emoção, por exemplo, da ansiedade, ela também interfere muito no processo de reeducação alimentar, de emagrecimento, ou o que seja, tanto para o paciente que come muito quando está com a emoção à flor da pele, quanto para aquele que não sente fome? Sim, os dois a gente precisa ter adaptações diferentes, né, de como que eu vou lidar com aquele paciente, mas ocorre muito também, né, por mais que hoje em dia sempre as pessoas tendem a comer quantidades maiores, tem muitos casos também de paciente que tem essa privação, não sentem fome, e aí a gente busca estratégias nutricionais para auxiliar aquele paciente. Então, uma das estratégias que a gente pode colocar, aumentar refeições com que ele consiga consumir de forma líquida, seja em sucos, em sopas, deixar aquela refeição bem nutrida para que ele consiga aos poucos ir aumentando, né, esse paladar para conseguir consumir aquela quantidade necessária para ele. Vitória, que dicas que a gente pode deixar para o pessoal que está em casa, né, com relação a essa identificação da fome física, fisiológica e da fome emocional? O que o pessoal, a gente pode ressaltar aí para o pessoal que está em casa? Primeiramente, evitar qualquer tipo de distração na hora da refeição. Então, muitas vezes as pessoas acabam comendo no sofá, não só ali na mesa, que seria um ambiente, né, ali que a gente deve consumir para a gente evitar as distrações, seja na televisão, seja assistindo um filme. Então, realmente, estar consciente na hora que você for fazer a refeição, ter atenção àquela refeição e entender sempre que você quiser repetir, se você falar, nossa, tô com vontade daquele doce, logo que você finaliza a refeição, esperar alguns minutos, realmente entender, estou precisando de mais ou estou satisfeita? Você ter essa conversa consigo mesma para a gente conseguir identificar, não, realmente estou satisfeita, tive uma fome fisiológica e não preciso mais me alimentar. E aos poucos você vai tendo essa consciência melhor. Tá certo, muito obrigada por receber a gente aqui e por falar de um assunto tão presente no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não se atenta, né? Com certeza, o prazer foi todo meu. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aqui com a gente que a gente ajuda vocês. Muito obrigada, Vitória, obrigada também a você que esteve conosco até aqui. Não se esqueça,
Se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo. Também siga as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Você Saúde volta na próxima sexta-feira com outro assunto muito importante para que você fique muito bem informado. Um grande abraço para vocês, até semana que vem.